Olá a você, as minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo nós vamos comentar sobre um diálogo que eu tive com uma pessoa a respeito de fé, esperança, expectativa. E eu queria compartilhar uma informação histórica com vocês, cultural, para dar algo a que pensar sobre fé, esperança, expectativa. Há uma diferença entre elas? Não há diferença? Se você é novo aqui no canal, então eu já te peço para me seguir nas minhas redes sociais que você está vendo aí embaixo, o meu Instagram e o TikTok. Se você ainda não me segue, né, vai lá nas redes. Lá eu coloco shorts e postagens referentes aos mesmos conteúdos aqui do canal do YouTube. E você que é novo aqui no canal, você tem uma oportunidade de clicar no curtir, nos ajudar, se inscrever no canal para receber mais informações como essas, ativando as notificações. Você pode compartilhar também, enviar para os seus amigos e enviar para pessoas que interessam por esse conteúdo, né? Então vamos lá. Recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa que ela é uma pessoa não muito definida ainda entre gnóstica e ateia, mas um diálogo bem saudável, bem amistoso, e estávamos falando sobre o cristianismo, né? E a pessoa me disse que acerca de Jesus Cristo e dos milagres que ele fez, a morte, a ressurreição, na verdade era uma questão de fé. Se fosse provado que Jesus Cristo de fato não ressuscitou, aí todo o cristianismo viria abaixo. O que é uma verdade, né? O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não cremos que Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé. Então é uma verdade, ela está baseada na ressurreição de Cristo, apesar de tantas promessas do Antigo Testamento terem se cumprido na pessoa de Jesus, mas de fato a definitiva é a ressurreição, porque ela consuma também o sacrifício perfeito, pela qual os sacrifícios de cordeiros se tornaram inúteis ou desnecessários para a expiação dos nossos pecados, uma vez que Jesus é a expiação definitiva. Mas eu falei com ele, que ele falou que a questão da fé, ele falou que era uma questão de fé, né? Essas crenças em Jesus Cristo, e eu disse a ele, mas essas fés na obra de Jesus Cristo e nas provas estão baseadas em argumentos racionais, em uma série de comprovações históricas, culturais, em relatos, testemunhos, documentos, principalmente externos à Bíblia, da parte de outros historiadores, achados arqueológicos. A fé em Jesus Cristo e na sua morte e ressurreição na sua vida não está baseada somente naquilo que é subjetivo. E aí ele me falou assim, não, mas se você tem argumentos, evidências, pensamento lógico, aí já não é fé, é documentação. Ele falou, a fé você tem que estar direcionado em Deus. Eu falei, não. E aí ele disse, não, uma coisa é fé. Eu falei, olha, você pode ter fé que você vai no horário do almoço, fechar a loja, ir para sua casa almoçar. Ele, não, mas eu não estou depositando em Deus porque eu tenho capacidade para realizar. Aí eu disse, mas um ato de fé. Ele falou, não, isso é esperança, porque eu sei que vai dar o horário e eu vou lá. Eu falei, não, você não sabe, porque você tem um planejamento. Eu estou trabalhando, quando der meio-dia, a minha programação é fechar a loja, me deslocar até minha casa, almoçar, retornar, reabrir a loja e continuar o trabalho. Aí ele falou assim, mas eu não deposito isso em Deus, isso depende de mim. Eu falei, mas você tem variáveis na equação. Eu comentando com ele. Você está programado para, até meio-dia, você fechar a loja e se deslocar para sua casa. Se nesse intervalo de agora até meio-dia, você tiver um infarto, a loja for assaltada, você ser vítima de uma bala perdida, um incêndio no prédio, são variáveis da equação que não estão no seu controle. Falei, então você está depositando a sua esperança na sua capacidade, mas existem variáveis na equação que podem impedir. Isso, fé e esperança dão na mesma. E ele não concordou, preferiu encerrar o assunto. Mas o que eu queria discutir com vocês é isso. Porque eu falei para ele que ele falou que
Ele disse que a fé, ela está depositada em Deus, que eu acredito que Ele vai realizar, Ele vai fazer, que Ele existe, a capacidade é dele. Eu disse para ele que isso está equivocado. Inclusive, a própria Bíblia Sagrada dá uma definição do que é fé, sem fazer uso da pessoa de Deus e do âmbito espiritual, do subjetivo, do abstrato, do imaterial. A própria Bíblia Sagrada vai dar uma definição de fé que vai de encontro a esse argumento dele, né? Ele diz que não, que uma coisa é a esperança. A esperança você deposita na sua capacidade, a fé você deposita em Deus. Eu disse para ele que eu discordo absolutamente. E eu queria colocar para vocês, então, as definições aqui. Você tem, por exemplo, fé, com o substantivo feminino, né? Que diz que é uma confiança absoluta. Aí você tem em alguém ou em algo. E um sinônimo sugerido aí é crédito. Você acredita a alguém, a capacidade, a confiança absoluta. Então, fé, veja que a própria definição aqui, isso aqui é tirado do Google, tá? A própria definição do Google de fé, em primeira instância, não está relacionada com religião, espiritualidade. Confiança absoluta em alguém ou em algo. Aí nós temos agora uma situação que algumas pessoas fora do campo religioso têm uma concepção de que a fé daqueles que são religiosos, ela é cega e ela é absoluta e ela é irracional. Eu acredito com todas as minhas forças que Deus vai fazer, vai vir em meu socorro, Ele existe, eu não preciso de provas para isso, e o importante é que eu acredito, essa é a minha fé, eu fui ensinado assim, eu acredito em Deus, mesmo que Ele nunca se prove. Veja que essa concepção está absolutamente equivocada, porque você tem aqui o segundo significado aí, você tem, por exemplo, a palavra fideísmo, também o significado tirado do Google, agora um substantivo masculino. Só que olha só, inclusive a primeira vinheta do meu canal, né, quando eu lancei ele alguns anos atrás, trazia essa frase, né? Fideísmo é uma doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência de verdades absolutas, fundamentadas na revelação e na fé. A primeira metade do significado já é problemática, porque é uma doutrina teológica desprezando a razão. Então, independente da racionalidade, ela preconiza a existência de verdades absolutas fundamentadas na revelação e na fé. O que é um problema, porque a revelação e a fé são confiança absoluta em alguém ou algo. Pode ser confiança absoluta em evidências, em argumentos, em provas, em relatos, e aí então divindades ou pessoas. Tá? O fideísmo é problemático, porque uma vez que ele despreza a razão, ele já viola um dos conceitos que nós precisamos ter, lógica e razão, que é o que nos diferencia dos animais, por exemplo. Capacidade de raciocinar, a racionalidade, a capacidade argumentativa. Se o fideísmo já parte da premissa de desprezar a razão em primeira instância, para nós humanos pensantes racionais, já não serve. O fideísmo, então, ali estaria mais sendo ali o fanatismo. E aí o que ele disse que era esperança, né? O substantivo feminino é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, um sinônimo sugerido, fé. E aí também é sugerido expectativa, espera, aguardo. Então fé e esperança são sinônimos. E olha que interessante a definição. A definição de esperança, ela é bastante parecida com a definição que a Bíblia nos dá sobre fé. Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Eu tenho esperança por quê? Porque há uma possibilidade de que algo se concretize. Faço o vestibular. Uma vez que eu fiz o vestibular, tenho esperança de passar. Se eu não fiz a prova do vestibular, eu não posso ter esperança, porque não é algo que eu tive uma ação da qual eu espero um resultado. Mesma coisa é a fé. Eu tenho fé
eu tenho fé de conseguir entrar numa grande empresa, mas eu sou alfabetizado, eu tenho preparo, eu tenho ensino no mínimo básico. A fé, a esperança, a expectativa, elas estão interligadas totalmente com ações coerentes e lógicas. Porque se desprezar a razão e a lógica é fideísmo. Aí você vai entrar no fanatismo, na bestialidade, na banalidade. Então, fé e esperança de fato são a mesma coisa. São sinônimos. Qual é o diferencial, se nós formos imaginar a questão da fé e da esperança, até pelo argumento desse meu colega com quem eu debati? A diferença da fé é que essa confiança absoluta em alguém ou algo está na capacidade de Deus agir em meu favor. Porque eu primeiro já fiz algo, que é o quê? Crer nele, servir a ele, viver de acordo com os preceitos dele. Tem toda uma primeira base de ações para que haja uma reação. A esperança, ela já está não necessariamente depositada em Deus, mas se eu quiser diferenciar a fé como espiritual e a esperança como material, a esperança seria a confiança absoluta depositada em alguém ou algo, mas é relacionada a pessoas. O exemplo do vestibular, eu tenho esperança de passar no vestibular. Por quê? Porque eu fiz a prova, eu estudei, eu me preparei. Agora, eu posso dizer assim, não, eu tenho esperança que Deus vai me fazer passar no vestibular. Já é problemático essa esperança. Por quê? Porque se eu não tive o mínimo de preparo, Deus pode fazer eu passar? Pode. Mas uma vez que ele é justo e ele também é lógico, pessoas mais preparadas que eu, que fizerem a mesma prova, estão propícias a ter uma nota melhor que a minha e se qualificar no meu lugar e eu não. Então a esperança é mais depositada ao âmbito material e a pessoas, e a fé é mais depositada no âmbito espiritual e em Deus. Ah, mas eu posso ter fé nas pessoas? Claro que pode, mas aí é uma forma de trabalhar os sinônimos. Eu não entendo que há uma diferença de fé e esperança. Eu só entendo que você tem depósitos em alvos diferentes. Eu posso dizer que a esperança é depositada em pessoas e em capacidades e a fé é depositada em Deus. Tá? Se nós entrarmos nesse campo da religião e da espiritualidade, podemos tratar com essa distinção. Se nós trouxermos somente para o plano material, o plano social, fé e esperança são sinônimos da mesma forma. Eu dizer que deposito esperança nas pessoas e deposito fé nas pessoas, no âmbito material e social, vai ter a mesma finalidade. Para a gente finalizar, sobre a questão da definição que a Bíblia Sagrada dá sobre fé, vamos ver o próprio texto de Hebreus, que vai nos dizer, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse texto é muito conhecido de todos nós, né? Agora, olha que interessante, esse firme fundamento, ele foi traduzido como fundamento, e a palavra no grego aí é hipóstasis, porque ela tem uma relação com algo que é concreto. Então, como pensamento concreto, material, eles traduziram como firme fundamento. A Bíblia de Jerusalém vai trazer uma tradução que ora, a fé é a garantia dos bens. A Bíblia de Jerusalém vai trazer, a fé é a garantia dos bens. E sobre essa palavra hipóstasis, que aparece aí no firme fundamento ou na garantia dos bens, hipóstasis, é interessante você pensar que ela é o nome de um documento romano que, inclusive, há alguns anos, o pessoal escavou em Israel e encontrou numa propriedade um cofre de ferro que tinha alguns documentos dentro ali, alguns pergaminhos, e o título de cada um desses documentos vinha escrito bem grande em cima, hipóstasis, e ali embaixo vinha uma série de bens que a pessoa tinha herdado, né, propriedades. Se você pensar no contexto do documento romano, e isso você tem na história e na cultura romana,
quando um soldado estava já há alguns anos em campanhas para o Império e ele tinha o desejo de se retirar do serviço militar e viver com a sua família, ele solicitava ao seu imperador que concedesse a ele essa aposentadoria, por assim dizer. E aí o imperador, se de acordo, ele emitia um documento de nome hipóstasis e ali garantia um pedaço de terra, alguns animais, grãos e sementes para plantio, caso ele retornasse dessa última campanha que ele ia cumprir com vida. Aí ele tinha esse direito a se retirar do serviço militar. Nesse pedaço de terra que ele herdava, ele vivia com a família, a esposa e os filhos, aí ele plantava, cuidava de alguns animais e tinha essa aposentadoria. O nome desse documento, que garantia esses bens, conforme a Bíblia de Jerusalém traduz, é hipóstasis, que é a palavra que está aqui no grego, conforme o Novo Testamento interlinear grego-português, que é esse aqui, ó. Hebreus 11:1 está, né? Ora, a fé é o firme fundamento. O firme fundamento, ou a garantia dos bens na Bíblia de Jerusalém, está escrito hipóstasis, que é o nome desse documento romano, que garantia esses bens para o soldado, caso ele retornasse da campanha, e aí tivesse o direito de se aposentar. Então veja que Hebreus 11 vai definir a fé como um documento, algo concreto, que nos garante alguns bens por direito, desde que eu cumpra a minha campanha. Veja que o autor aos Hebreus, ele vai usar o nome de um documento militar romano para definir o que é fé. Então veja que a definição de fé não necessariamente está relacionada ao plano espiritual, à divindade, a Deus, mas a fé é algo, uma esperança, uma expectativa que eu tenho em conseguir os bens, em conseguir ali um lugar, em conseguir uma condição, desde que eu retorne da campanha e aí eu possa usufruir desses direitos garantidos por documento. Então eu tenho que acreditar, primeiro, que eu vou retornar da campanha, né, porque se está em guerra não tem garantia de voltar vivo. Eu tenho que acreditar que o imperador emite esse documento e vai deixar eu cumprir ele integralmente e usufruir desses direitos, e eu tenho que acreditar que de fato ele mandou que separassem ali uma porção de terra para mim, um pouco gado ali, alguns pequenos animais, alguns grãos, para que eu possa usufruir dessa vida. Então o autor aos Hebreus, em todo o contexto ali de heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, ele está dizendo, olha, a fé, eu tenho que acreditar que eu vou concluir minha campanha, que o imperador de fato separou uma porção de terra e uns animais para mim, que ele emitiu esse documento e vai permitir que eu usufrua dele. Veja que é baseado em confiança, em garantia, expectativa e esperança. No caso do documento romano, depositado na pessoa do imperador. No caso da fé no âmbito espiritual, depositado em Deus. Esse documento ele é um pouco difícil pesquisar ele na internet, mas eu vou deixar um link de um artigo que eu li, que isso está bem explicadinho, que é muito interessante, porque eu ouvi isso de pessoas, eu ouvi isso do Rodrigo Silva e eu ouvi de algumas outras pessoas que comentam o Novo Testamento e cultura romana, mas eu gosto de ter um documento para poder ler e indicar para que as pessoas também tenham o direito de ler e conferir. Eu vou deixar o link então que eu achei, é difícil achar, mas eu achei um link que comenta isso, para ilustrar e comprovar o que eu ouvi de outras pessoas sem ter algo para ler de fato, né? Eu vou compartilhar esse link com vocês aí na descrição do vídeo, tá? Mas veja que interessante, como fé, esperança e expectativa têm que estar baseadas em algo concreto, em lógica, em razão, tá? A pessoa que tem fé não necessariamente é uma pessoa que vive de devaneios, mas ela tem que estar fundamentada em lógica, em argumento, em razão, e isso também está relacionado com esperança e expectativa. Tá bom? Eu tinha para dividir com vocês essa curiosidade histórica e sobre Hebreus, né? Fala-se tanto sobre os heróis da fé, mas você tinha conhecimento desse firme fundamento, dessa garantia de bens a que se refere Hebreus 11:1? Você sabia desse documento de posse, de aposentadoria de soldado romano? É bem interessante, né? Se você gostou, eu vou te pedir novamente aqui para me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok,
Vou pedir para você, se não for inscrito, clica no curtir, que você possa se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esses, ativando os sininhos, né? Compartilhe aí com pessoas que podem gostar desse conteúdo, que podem achar isso interessante. E eu espero ver você aqui no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.